puramente oficial, seja por meios eletrônicos ou presenciais, para levar o For Human para o mercado. É bom que se diga que essa apresentação que vocês vão ver hoje em certa maneira, a mesma apresentação que é feita para os dirigentes de recursos humanos ou para os representantes das empresas que, eventualmente, que potencialmente podem ser nossas clientes. Claro que aqui tem um espaço para que a gente possa falar mais especificamente com vocês e, evidentemente, também ao final a gente vai abrir um espaço específico para que vocês possam tirar dúvidas, dar sugestões ou fazer qualquer outro tipo de questionamento que esteja relacionado com a apresentação ou não, tá, pessoal? Porque a gente andou conversando aí com vocês durante o processo de entrevista e de cadastramento, mas é óbvio que esse momento aqui, todos juntos, é a primeira vez que nós temos. Bom, eu acho que alguns de vocês que até, de alguma forma, acessaram nossas redes sociais, devem ter visto lá um documento em PDF, que estava no LinkedIn, no nosso site também, né? E esse documento em PDF é, de uma certa forma, um formato da apresentação do programa. Então, ele é muito parecido com o que vocês vão ver aqui. Talvez com um pouquinho menos de informação. Tá ok? Então, vamos lá. Essa informação, eu acho que a gente já passou para vocês também, verbalmente, durante a entrevista. Deixa eu ter certeza que vocês estão com a tela mudou para vocês aí. Sim. Tá. Vocês estão com a tela aí que aparece eu e a Rose, né? Tá bom. Então, eu cheguei a compartilhar com algum de vocês, tá certo que eu não conversei com todos vocês, porque alguns de vocês foram entrevistados pela Rose, né? Mas a gente falou um pouco a respeito do surgimento da People First, né? Que é essa consultoria, essa empresa de consultoria que nós fundamos em 2007. Eu e Rose temos uma carreira longa, que a gente não precisa dizer de quantos anos, porque seria talvez constrangedor aqui nesse momento, mas longa, no meio corporativo. Nós fomos ambos executivos de recursos humanos, empresas de segmentos diferentes, então a gente teve muita experiência à frente de programas relacionados à cultura organizacional, desenvolvimento e engajamento de talentos, enfim, tudo isso, de alguma forma, vocês que já trabalharam ou, de alguma forma, têm uma ideia, é parte da função de um líder de recursos humanos das empresas, né? Então, num determinado momento, nós entendemos que a gente contribuiria mais fora da organização, onde a gente também pudesse colocar nossas ideias em prática, né? Nem todas as ideias que você tem dentro de uma empresa são possíveis ou são passíveis de serem implementadas, e a gente, então, decidiu partir para essa atividade, para esse novo momento de carreira. Isso flutuou dessa forma, avançou dessa forma durante um tempo, até que em 2012, porque através desse trabalho com a empresa, a gente tinha muita demanda, né, dos colaboradores das empresas, especialmente de alguns executivos, porque a gente também fazia um trabalho individual de assessoria para a carreira, né? E percebeu que tinha muita demanda específica, né? Se trazia muitas questões que o tipo de assessoria que uma consultoria dá não cobria, né? Não era escopo do trabalho. Então, nós nos sentimos, de alguma forma, aí, também estimulados a atuar como psicólogos clínicos. Começamos, primeiramente, a nos preparar para isso, né? Para poder, inclusive, tirar um pouco dessa... para voltar a ter um tipo de olhar diferente, que é o olhar mais clínico, diferente daquele que você tem como psicólogo dentro de uma organização. Quem já teve experiência nas duas frentes
sabe que é bastante diferente. Mas aí, em 2002, a gente funda a Fluere Vitae, que é a clínica de psicologia, que acabou crescendo bastante, enfim, tendo bastante demanda enfim, foi uma decisão muito acertada. Agora, se a gente trabalhava com as empresas lá, através dos projetos da People First, havia muita demanda para atendimento de psicoterapia. Quando a gente começa a atender o volume na clínica também, a gente percebeu que as pessoas traziam muito frequentemente, né, questões de sofrimento com o trabalho para a clínica. Então, e a gente, de alguma forma, era privilegiado nesse aspecto, porque a gente tinha vivido, né, muito tempo dentro da organização e compreendia mais ou menos o que significava esse tipo de sofrimento relativamente específico, eu posso dizer, né, que os pacientes da clínica traziam para o setting terapêutico. E nós nos demos conta que a questão do trabalho, né, como elemento importante dentro da saúde, daquilo que a gente poderia chamar de saúde mental de uma pessoa, a participação do trabalho, né, a influência do trabalho para uma boa saúde mental, colocando de forma bem simples, era um aspecto muito negligenciado. E é exatamente depois desses longos anos de prática clínica que a gente decide criar o For Human. O For Human é um programa, né? Ele é um programa com muitos componentes, com muitos elementos. A gente vai mostrar esses componentes para vocês aqui. Mas é importante entender que ele nasce dessa confluência, né? Desse encontro, dessas duas experiências que nós tivemos ao longo da vida no mundo corporativo, dentro de empresas e também dentro da clínica. Eu acho que, eu disse em algum momento aqui que nós somos privilegiados, porque eu acho que o nosso olhar estava um pouco também treinado, ou melhor, os nossos ouvidos, né, melhor dizendo, estavam um pouquinho mais treinados para poder identificar e ouvir naquele discurso, naquela narrativa, o quanto que o trabalho era um elemento importante naquilo que a pessoa trazia para a terapia. Bom, foi uma nasce aí, então, no início de 2020, aproveitando esse momento da pandemia, onde todos estávamos confinados, e esse momento de confinamento foi, para nós, até muito produtivo, porque nos deu espaço para a gente pesquisar e estudar muito. Então, o For Human nasce como um programa que visa, acima de tudo, propor um novo modelo, uma nova forma de se olhar e de se fazer a gestão da relação do ser humano com o seu trabalho. Então, isso significa que a gente tem que olhar a filosofia da gestão de pessoas, a cultura organizacional, o que é feito dentro da empresa em termos de ações e práticas de desenvolvimento pessoal, todos os processos e ferramentas relacionados à gestão de pessoas. Por isso que eu repito uma palavra muito frequentemente, que esse é um programa onde todos esses elementos estão integrados, que eu acho que é diferente do mercado, onde a gente vê várias ações completamente isoladas, sem conversar uma ação com a outra, uma palestra aqui é um benefício acolá, mas nada disso faz parte de um programa maior, integrado, e muito menos. Isso não está, muitas vezes, de forma alguma, vinculado a toda essa filosofia e modelo de gestão de pessoas da empresa. Às vezes é uma coisa que concorre, né? Fica a parte de tudo que a empresa faz em termos de gestão de pessoas. Bem, e aí vem um componente importante, né, que a gente tem várias formas de olhar
para o ser humano, e uma das coisas que a gente acha que é fundamental para que o For Human funcione é exatamente essa visão de ser humano mais integral, mais holística do que hoje, tipicamente, né, eu não posso dizer, não posso generalizar, tipicamente é visto na organização. O ser humano como um recurso, o ser humano como mais uma ferramenta ou como mais uma roda da engrenagem. Nós partimos, claro, da visão do ser humano como uma unidade, né? Não é uma visão fragmentada. É uma unidade, mas é uma unidade que precisa ser enxergada em todas as suas 4 dimensões. Não só a dimensão social e biológica, a psíquica, evidentemente, mas aí vem uma dimensão muito mal compreendida também, que é a dimensão espiritual, que nada tem a ver com religião ou religiosidade, né? De acordo com o nosso entendimento, inclusive, é na dimensão espiritual que residem os valores, por exemplo. É na dimensão espiritual que estão os valores e a vontade de sentido na vida que o ser humano tem. Essa é uma visão específica de um autor que nós usamos, que é o Viktor Frankl, da logoterapia, e a gente, em outras conversas, em outros conteúdos, vai compartilhar um pouquinho mais com vocês a respeito dessa linha teórica, mas é só para que vocês entendam também que essa dimensão espiritual, inclusive, né, faz parte a definição da OMS, né, de saúde, desde 1998, já inclui o bem-estar espiritual, né? Então, ali, claro que talvez a forma como a OMS vê a parte espiritual aí tem a ver, talvez, com exatamente a liberdade de culto, alguma coisa assim. Eu não saberia precisar. Mas, de qualquer forma, já é um acolhimento desse aspecto, como eu disse, às vezes mal compreendido nessa constituição humana. Bem, como eu disse a vocês, pessoal, essa apresentação, ela, de uma certa forma, ela está voltada para conversar com esse dirigente de recursos humanos, com esse representante da empresa, para que ele entenda o que nós estamos apresentando e por que isso, de repente, é novo e por que isso interessaria a empresa. Então, percebam que esse slide, ele fala a respeito de engajamento, né? Porque é uma das coisas que a empresa busca muito. Então, a gente diz o seguinte, né? Uma organização ela não vai se desenvolver se ela não desenvolver suas pessoas. E aí nós procuramos trazer uma informação que aí sim é relativamente nova para as organizações. O desenvolvimento das suas pessoas não vai acontecer apenas com mais e mais cursos, mais e mais treinamentos, MBAs e etc. É onde nós falamos, inclusive, que terapia, a gente começa a passar uma ideia de que terapia é desenvolvimento humano, não é um processo de erradicação de sofrimento ou de sintomas. Isso vai ser uma consequência, mas essa visão um pouquinho mais ampla, menos reducionista do processo de terapia, como um processo de desenvolvimento de pessoas. E as organizações, elas investem em desenvolvimento de pessoas. Por que terapia não pode ser mais um elemento de toda esse arcabouço, de alguma forma, né, do desenvolvimento de pessoas? Mas, enfim, o que a gente diz para as organizações é que as pessoas, os talentos engajados, né, os seus colaboradores engajados, eles não só contribuem para o crescimento e melhoria da empresa, como eles representam também a sua maior força de publicidade, né? Logo, o engajamento de pessoas é também a sua melhor estratégia de retenção e atração. Isso que está sinalizado aí, engajamento, retenção e atração, são desafios já de décadas da área de recursos humanos das empresas. Então, nós estamos dizendo o seguinte, olha, o que nós estamos trazendo aqui vai ajudar de uma forma completamente
nova e profunda essa estratégia de vocês, essa preocupação de vocês com relação a engajamento, retenção e atração de talentos. E a gente tem como comprovar isso, né, de demonstrar isso, não é só uma narrativa, não, existem estudos e pesquisas que comprovam isso. E a gente demonstra essa afirmação através desse diagrama, né? Como que o desenvolvimento das pessoas leva ao desenvolvimento organizacional, né? A autorrealização, aqui ela não é uma medida de sucesso material ou de carreira, mas é aquele sentimento que a pessoa tem de ter suas competências mais fortes reconhecidas, né? De sentir que aquilo no que ela é boa, né? Aquilo no que eu sou bom, é visto e é reconhecido. Dessa forma que eu acho que as empresas precisam olhar para a autorrealização. A autorrealização é também quando a pessoa sente que as suas expressões humanas, né, mais naturais, como a empatia, a solidariedade, a criatividade, a vida comunitária, a conexão um com o outro, né, tudo isso tem acolhimento, tem um lugar. Quando o ser humano sente que essas suas expressões mais humanas têm um lugar, é quando ele se autorrealiza. E o engajamento ocorre a partir daí. Porque essa autorrealização leva a uma vida mental mais sadia, leva à saúde mental. Uma pessoa que está no melhor da sua condição psíquica e sente que aquele ambiente, de alguma forma, lhe propicia isso, é aí que ocorre o engajamento. E esse engajamento leva ao desenvolvimento da organização, seja o que significa isso, né, do ponto de vista organizacional e de negócio, né? Ou seja, o que significa a perenidade, a continuidade da organização. É um modelo, na verdade, que olha para esse crescimento da empresa no longo prazo, né? Essa que seria a proposta. Eu estou escutando alguns microfones abertos, eu não sei se é alguém querendo participar, o que é, mas estou aqui, qualquer coisa me avisem, tá? Bom, agora, para alcançar esse desenvolvimento organizacional, para você alcançar esse engajamento que eu entendo é uma coisa que as organizações buscam, é preciso de um novo modelo, é preciso, de alguma forma, se não for abandonar o modelo antigo, fazer pelo menos uma transição profunda, né, de como vai ser essa relação do ser humano com o trabalho. Nós estamos afirmando que o modelo que a gente leva para a organização ele é mais profundo, mais abrangente e ele é sustentável. Ele é sustentável por quê? Porque ele está totalmente integrado, ele vai, de alguma forma, acompanhar a organização ao longo da sua história e vai levar essa organização a ser mais perene no mercado que ela atua, né? Por quê? Porque nós estamos falando de trabalhar em 3 bases ou 3 pilares fundamentais, que é na cultura organizacional, nos processos de gestão de pessoas, que é efetivamente onde a execução prática ocorre, e o protagonismo humano, ou seja, que é o ser humano sendo levado a se responsabilizar e atuar no máximo da sua capacidade e da sua entrega, né? E depois vocês podem ler aí abaixo o que significa desenvolver a organização, as pessoas e o engajamento. Ou seja, é uma mudança de olhar para a sua gestão de pessoas hoje em dia que, de alguma forma, está muito ainda alicerçado em aspectos de eficiência, né, de produtividade, e com isso, de fato, não se obtém o melhor dessa relação do ser humano com a empresa, dessa relação do ser humano com o trabalho. O que, talvez para muitos de nós pareça óbvio, mas eu acho que para a grande maioria ainda não é o caso. E, é claro, a gente precisa, quando a gente fala da organização,
quando a gente fala da organização, a gente precisa o tempo todo estar mostrando o que isso traz de impacto, né? O que isso traz de impacto e por que isso é algo importante? Porque muitas organizações ainda não se deram conta, né, de que já se diz, ou seja, em muitos lugares por aí, já há muitas organizações no mundo que estão tornando a questão da saúde mental um componente extremamente estratégico, né? Esse artigo da McKinsey, que é uma das mais importantes consultorias do mundo, ela chega a chamar de revolução na gestão, ou seja, o aspecto da saúde mental no trabalho deve ser a nova revolução na forma que as empresas fazem a sua gestão. A gente já viveu várias revoluções, né? Desde as técnicas, da influência da cultura japonesa, das culturas japonesas de produção na empresa nos anos 90, depois nos anos 2000, aquela história de reengenharia, terceirização. E agora vem aí um aspecto que se entende que vai mudar, de fato, a forma como as organizações são geridas, né? E aí tem várias coisas que interferem aí, né? Porque os transtornos, as empresas elas estão tendo cada vez mais gastos. Saiu uma matéria agora, acho que 1 ou 2 dias atrás, dizendo novamente que os custos com plano de saúde vêm aumentando muito e as empresas estão preocupadas com isso. O que elas querem fazer? Elas querem cada vez mais se valer da coparticipação e dividir esse custo com seus colaboradores, porque está ficando cada vez mais difícil. Não só para as empresas, né, mas para pessoas físicas também, né, sustentar os constantes aumentos nos planos de saúde. Dentro das empresas, esses aumentos acontecem muito em função da sinistralidade, que é as ocorrências, né? Quanto mais se usa o plano de saúde, mais ele tende a aumentar no futuro. E aí a gente vê, né, que os transtornos mentais, além deles representarem um problema de saúde por si mesmos, eles também têm uma influência na incidência de outras doenças graves, né, como as cardiovasculares, diabetes, câncer e outras tantas, até de articulações, né? Você tem vários tipos de estudos indicando esse componente psicológico na piora e, às vezes, até no surgimento de determinadas outras enfermidades consideradas exclusivamente físicas, né? Então, você tem um impacto na economia gigante. Imaginem só, né? Sabe essa rede de cafeterias, o Starbucks? Eles pagaram mais por assistência médica durante um tempo do que o que eles gastaram comprando café. Ou seja, o café é a principal matéria-prima, né? O principal insumo. Pois hoje, os gastos com saúde do Starbucks, ou pelo menos em anos recentes, não sei se eles já mudaram isso, os gastos com saúde eram maiores do que eles gastavam com café. Chega a parecer uma piada, né? Tem as 3 maiores indústrias automobilísticas dos Estados Unidos também gastaram mais com saúde do que com aço. Veja, mais uma vez, isso aqui é para mostrar para as empresas de que trabalhar a questão da saúde e a questão da saúde mental, principalmente, né, não é uma coisa, não é pura e simplesmente para que você melhore a sua imagem. Os efeitos econômicos são verdadeiramente importantes. Porque aí você tem ainda, fora dos gastos com saúde, né, os custos com os afastamentos, com a queda de envolvimento das pessoas no trabalho. E aí você tem o terceiro ponto, né? Você não vai atrair colaboradores, os melhores talentos do mercado, se você não for uma empresa que dá, de alguma forma, importância para esse aspecto da saúde mental. E aí a gente tem vários estudos que comprovam isso, né? Quando a gente fala de millennials, eu acho que uma boa parte, talvez, aqui do grupo que hoje está com a gente aqui, talvez se enquadre na faixa etária de milênios, que é as pessoas entre 28 e 42 anos de idade, né? Pois é, essa faixa etária representa 70% das pessoas que estão no mercado de trabalho.
E elas estão dizendo claramente em todas as pesquisas, elas querem cada vez mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Elas querem aprender, elas querem, claro, um lugar onde elas possam aprender, crescimento pessoal, flexibilidade de horários, tudo isso, né? Mas, acima de tudo, ter mais tempo para a vida pessoal. E tem um outro aspecto também, que é essa questão da diversidade, né? Ainda esse público, né? Essa força de trabalho representada pelos millennials, acha que as empresas ainda têm um discurso muito bacana de diversidade, mas nem sempre praticam isso, né? E quando ele está falando de diversidade, eu posso pensar diferente, eu posso ser diferente. Não é só uma questão uma questão de gênero, orientação sexual, ou até de etnia, não é só isso. Também poder ser diferente, pensar diferente. Não é também só diversidade de crenças, ou seja, as pessoas querem uma diversidade verdadeira, né? Inclusive na forma como me relaciono com o trabalho. E, bom, o que aponta para o futuro não é muito melhor, né, no que diz respeito ao que as empresas estão vivenciando, né, ou vão vivenciar no futuro, porque a geração que vai entrar no mercado do trabalho, eu acho que há no nosso grupo alguns jovens que estejam aí, talvez, com 25 ou 26 anos, essa é a geração Z, né? E a geração Z vem ainda mais exigente, né, com relação a essa questão do que a gente pode enquadrar debaixo de saúde mental, ou seja, tem uma pesquisa, não está aí nesse gráfico, mas que diz que 42% desse público, eles deixariam o emprego ao menor sinal de burnout. Eu já ouvi algumas pessoas, claro que há várias análises que a gente pode fazer disso, mas não é o que cabe nesse momento aqui, né? A gente pode dizer o porquê, ou a gente pode, inclusive, não gostar dessa... ou até ter algum tipo de crítica ao comportamento dessa geração, mas o fato é que isso é um fato. Ou seja, essa é a forma como a grande maioria, não são todos, né? Mas uma grande maioria dessa força de trabalho tem se manifestado, e não olhar para isso significa, de fato, não ser capaz de contratar gente para trabalhar nas empresas. Esse aqui é aquele aspecto que está relacionado exatamente à atração de talentos. Enfim, isso é um dado muito específico para as empresas, mas quando a gente vai para dados mais macroeconômicos, a gente nota que os números, e acho que vocês devem estar vendo aí a tela que está escrito Saúde Mental no Trabalho no Brasil, onde mostra no primeiro quadro que ou seja, em no máximo 7 anos, os transtornos mentais vão ser a principal causa de afastamento. Isso está sendo baseado no crescimento, né, dos afastamentos por transtornos mentais. E veja, nós estamos falando aqui de afastamentos por transtornos mentais acidentários, ou seja, aqueles que, de alguma forma, foram desencadeados ou ocorreram por motivo do trabalho, onde o trabalho foi considerado a causa. Né? Não é que a pessoa está tendo algum tipo de... Ou seja, está com depressão, está com ansiedade, está com alguma coisa, isso pode ser atribuído a qualquer coisa da vida dela. Não, nesse caso aqui é onde, de fato, o parecer considerou que esse afastamento foi motivado por uma questão do trabalho. Nós sabemos, e com algumas pessoas aqui eu já conversei isso, toda a questão relacionada a transtorno mental ela é multifatorial, só é multicausal. A gente não pode dizer o trabalho, é claro que não. Mas, assim, a questão do trabalho se não vai ajudar, não atrapalha. Se não está atrapalhando, tenta ajudar. Ou seja, o trabalho tem um papel primordial para poder melhorar muito esse quadro, independente do trabalho ser culpado ou não ser culpado pelo que está acontecendo, de fato, aí com relação a esses números, tá?
Vocês podem ver aí os outros números, é que eu não preciso ler para vocês, mas é só um indicador de que há um crescimento cada vez maior dos dias de afastamento e de incidência de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Vamos em frente. Bom, aqui, na verdade, só vai trazer uma conta bilionária, né? Então, aqui só está mostrando, na verdade, em bilhões, né? Quanto que durante um ano, que foi o ano de 2021, houve de custo para a economia os afastamentos relacionados com auxílio-doença, né? por transtornos mentais. Né? E aí a gente tem, inclusive, já também pessoas que se aposentaram por invalidez em função desses mesmos transtornos. Bom, vocês, na verdade, não representam um público que, de alguma forma, eu precisasse ser tão enfático com relação aos números, né? Mas lembrem que aqui é, de alguma forma, para mostrar para as empresas como que isso tem proporções, de fato, muito significativas. Né? Então, tem aí mais um quadro que mostra exatamente isso. Tá? Em um ano, foi mais de 100% a quantidade de transtornos mentais e comportamentais acidentários, mais uma vez, aqueles que exclusivamente têm alguma relação com o trabalho, ou seja, o que a gente chama que, de fato, é considerado uma doença ocupacional. Tá? Bem, a gente fala do problema, mas a gente diz também que existem empresas que, quando olharam para isso, ou seja, quando elas olharam para olharam de forma séria, profissional, para o problema da saúde mental no trabalho, elas passaram a ganhar alguma coisa. Né? Ou seja, os números são preocupantes, eles são crescentes, mas há empresas que estão fazendo alguma coisa a respeito e estão tendo resultado. E aí vem uma outra coisa que também que as empresas, é uma leitura, é um idioma muito típico utilizado dentro das empresas, que é o ROI, né? O ROI quer dizer Return on Investment, em inglês, que é retorno sobre os investimentos. Quer dizer isso, quando eu invisto em alguma coisa, quanto que eu recebo de volta desse investimento? E assim, se eu invisto 1 e recebo 1, eu não ganhei nada. Se eu invisto 1 e recebo 2, significa que eu tive um lucro de 1. Né? Eu investi 1, recebi 2, eu ganhei 1. Então, assim, mesmo que as empresas só fizessem isso pela imagem, elas já estavam ganhando. Mesmo que elas só fizessem isso para ter os seus colaboradores mais dispostos, engajados com o trabalho, já seria bom. Mas, além disso, elas têm a possibilidade de ter redução de custos em várias áreas, veja, com saúde, com ganhos de produtividade, etc. Esse estudo da Deloitte, que é um dos estudos que a gente utilizou como benchmark, mostra que, no mínimo, para cada dólar investido, as empresas ganharam mais de $2 de retorno. Tem uma empresa, que foi a Bell, que é a que nós estudamos com mais carinho, que é uma empresa que teve um retorno de mais de $4 para cada dólar investido. E, mais uma vez, onde foi isso? Né? A empresa ganha de forma nos custos diretos, né? Que são custos com assistência médica, custos com ganho de produtividade, ou melhor, que com a não perda de produtividade que os afastamentos ocasionam, etc., mas nos indiretos também, porque há um ganho qualitativo
também das contribuições desses colaboradores para a organização, quando se tem um programa de saúde mental integrado e também um programa que esteja ativo por pelo menos 3 anos. Né? Não adianta você fazer uma palestra hoje e depois amanhã olhar como é que está o resultado da empresa. Não funciona dessa forma. Né? E é exatamente isso, né, que a gente quer dizer para as empresas, porque o que eu digo até esse momento, pessoal, olha, o básico do básico, entre aspas, né? Na pior das hipóteses, investir em saúde mental te dá retorno financeiro, mas o retorno financeiro, de fato, não é o melhor resultado que você pode obter. Porque aí a pergunta que cabe é o quanto que uma empresa, né? Passei aqui. O quanto, né, que uma empresa que passa a ser reconhecida pelo ambiente psicologicamente seguro, né, porque ela, de alguma forma, favorece esse florescimento dessas faculdades essencialmente humanas, né, estimulam as pessoas a terem relações mais saudáveis com o trabalho. Ou seja, o que isso pode proporcionar que não seja apenas a redução de custo. E aí a gente mostra alguns exemplos, e aqui a gente já começa a falar da nossa perspectiva, do tipo de resultado que o trabalho integrado, profundo, com saúde mental pode proporcionar. E uma das perguntas que eu faço para as organizações, para os representantes dessas empresas, se vocês olham para essas competências, para esses resultados aí, ou seja, para a formação dos seus líderes, para essa capacidade de solução de problemas, para você ter pessoas mais criativas, mais resilientes, mais protagonistas, quanto que vocês investem por ano hoje? Quanto que vocês investem no desenvolvimento de pessoas hoje para obter esses resultados? Normalmente as pessoas não precisam responder, mas na cabeça delas são milhares de reais, milhares de dólares com subsídios a cursos, com treinamentos e várias outras coisas. Pois é, eu posso dizer que essas mesmas competências, esses mesmos resultados que vocês estão vendo aí, eles podem ser obtidos de forma mais consistente, mais profunda, se você tiver um programa que remodele, que faça uma transição na gestão da relação do ser humano com os trabalhos, onde a diretriz principal é a saúde mental das pessoas dentro da sua organização. Mais uma vez, é aquela minha proposta. Troque o dinheiro que você investe em MBAs por dinheiro em terapia. Ou troque o dinheiro, né, que você usa para os programas de coaching tradicional, que tem seus benefícios, é verdade, por programas mais amplos de desenvolvimento pessoal, onde a terapia também faça parte. E aí, quando eu falo de uma transição de modelos, do ponto de vista mais filosófico, é exatamente isso. Hoje, né, as empresas olham muito, e aí vocês estão vendo no quadrinho amarelo, se preocupa muito com uma questão de bem-estar. Bem-estar é ruim? Claro que não. Os programas de bem-estar e qualidade de vida foram um avanço. É bom você poder proporcionar isso para as pessoas. Mas a verdade é que o que eles procuram oferecer são alívios temporários, né? Alívios temporários, normalmente, de sintomas com causas mais profundas, que ninguém quer olhar. Nós, por exemplo, achamos que você não tem que estar o tempo todo relaxado, feliz e contente dentro do trabalho. Uma certa quantidade de tensão, uma tensão saudável, é algo que mobiliza o ser humano. Vejam que, num comentário rápido, a gente já está dando uma visão aqui diferenciada, né? Uma visão de ser humano diferenciada, que não é um incapaz à espera de assistência, à espera de paternalismo, mas alguém que tem condições de se superar, desde, claro, que seja propiciado a essa pessoa espaço
para que ela se identifique, para que ela se relacione de uma forma diferente do trabalho, como, por exemplo, que ela encontre sentido naquele trabalho que ela faz. Bom, e aí a gente vai ter, ao longo, eu estou aqui olhando também o tempo, né? A gente tem aí, ao longo dessa mudança de modelo, vários aspectos. Então, assim, hoje nós vemos sempre uma caça às bruxas, de se buscar culpados e responsáveis pela falta de resultados, e a gente precisa mudar para um modelo onde, sim, haja protagonismo, mas, ao mesmo tempo, a força do grupo, a força comunitária, né? De olhar para o sintoma. Lógico que é importante olhar para o sintoma, definitivamente é importante. O sintoma é um indicador de que algo precisa, de algo que precisa ser avaliado. Mas a gente não pode olhar para o sintoma como alguma coisa que tem que desaparecer. Sai daí, faz o sintoma desaparecer. Não, o sintoma não tem que desaparecer. Ele precisa estar à vista para eu entender e buscar a causa. Mas hoje em dia o modelo da organização é assim, né? Quando eles falam de resolver problema, é fazer o problema desaparecer, se possível colocar debaixo do tapete. Isso não resolve o problema, né? No mínimo deixa aquilo lá para que em algum momento apareça, e o pior, aparece às vezes mais forte do que era. Ações ad hoc, que eu já mencionei anteriormente, ações ad hoc são aquelas que são feitas a granel, soltas, sem nenhum tipo de integração. E nós estamos propondo, no nosso modelo, ações integradas, e também a questão da produtividade, né? A gente fala que produtividade é para a máquina. O ser humano pode ir além da produtividade. O ser humano pode entregar muito para a empresa e pode entregar inovação para a empresa, porque criatividade é uma capacidade humana natural. Então, já deu para molhar um pouco a garganta aqui, vamos voltando. Não falta muito agora, tá? Na verdade, essa parte inicial ela tem mais informação. Essa agora, talvez a gente fale um pouquinho mais, apesar de ser menos informação, mas talvez aqui a gente tenha um espaço aí onde surjam depois mais perguntas. Mas, bem, aqui eu começo a falar exatamente... Só um minutinho. Falando um pouquinho do programa e sua composição, né? Eu digo que o For Human ele está composto de 3 dimensões. Mas o que significa, né? Um programa que eu estou falando que ele é multidimensional, integrado e sistemático. Exatamente por algumas coisas que eu já falei anteriormente, né? Ele é um programa que vai atuar no protagonismo humano, nos processos, né, e as ferramentas, né, de gestão de pessoas e na cultura organizacional. Como é que isso tudo se integra, né? Eu acabei resumindo isso tudo numa frase. Quando o protagonismo humano ele encontra os processos e as ferramentas que são disponibilizados pela empresa, é possível, a partir daí, a construção conjunta dessa nova cultura organizacional. É aí que esses elementos se relacionam. E o que é o protagonismo? Tá? O protagonismo é levar o desenvolvimento humano individual, que as organizações já fazem, né? Mas levar isso para um novo patamar. Né? Ir além daquela capacitação fragmentada que as empresas costumam fazer. É desenvolver, falar de autonomia, desenvolver, na verdade, né? Autonomia e responsabilidade
empatia e autotranscendência, que é essa capacidade humana de ir além das suas próprias necessidades em direção a um propósito, em direção a uma pessoa. Autoconhecimento e engajamento. E veja, são capacidades, as empresas gostam do termo competências, né? Mas são capacidades ou faculdades que já estão pré-instaladas nas pessoas. Elas não vão ser ensinadas, elas precisam ser despertadas. Ou seja, não vai ser com treinamento e capacitação que esses aspectos do ser humano vão estar presentes na organização. Então, é dessa forma que nós enxergamos a questão do protagonismo. E quais são os elementos desse protagonismo, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro, com workshops experienciais, né? E aí eu destaco a questão da rede clínica, né? Ou seja, eu falo, nesse momento eu falo do grupo de psicoterapeutas que nós temos, que é um grupo diferenciado, um trabalho de voluntariado, voluntariado em geral, mas a gente também vai ter um instituto de tolerância que a gente quer iniciar, e esse instituto de tolerância, ele é um projeto social que a gente quer iniciar, e ele se casa perfeitamente com essa questão do protagonismo humano na organização, e também a gente também gosta e acha importante práticas de mindfulness e outras práticas que ajudam a desenvolver essa autoconsciência, essa capacidade de presença e de contemplação que o ser humano perdeu. A gente acha que é dessa forma que nós vamos ajudar no desenvolvimento do protagonismo, ou seja, não é com treinamento de habilidades. E eu disse a vocês que eu dou um destaque especial nesse aspecto do protagonismo, e aqui eu volto a repetir o que eu já vou falando ao longo da apresentação, né? O como é importante e como que nós estamos preparados também com uma rede clínica especializada, né? Pessoas que, na verdade, estão sendo qualificadas para entender dessas especificidades da dinâmica do trabalho, como que isso para nós, um grande diferencial no programa. E a gente vai desmistificar, né? A gente vai desmistificar essa ideia da psicoterapia, né? Acabar com esse estigma, né? De que estigma com relação à saúde mental, e se tem um estigma com relação ao sofrimento, ao transtorno mental, tem um estigma com relação à psicoterapia também, né? Já melhorou muito isso, mas a gente tem um percentual, assim, um percentual muito pequeno da população que ainda faz terapia, né? Ver a psicoterapia apenas como meio de tratar doenças é não enxergar todo o potencial que um processo terapêutico tem para desenvolver as pessoas, que é ampliar as suas perspectivas em relação às possibilidades de viver, né? Proporcionando autoconhecimento, confiança, fortalecimento emocional. Agora, eu digo para eles que isso é algo que o processo terapêutico pode proporcionar. E aí eu faço com que eles pensem. Imaginem esse processo psicoterapêutico com profissionais que compreendem os efeitos da relação humana com o trabalho. Como eu falei para vocês, apesar da gente estar tendo um lançamento oficial do programa agora, a gente já conversou com empresas, recentemente, a semana passada, ou retrasada, eu fui numa grande construtora do estado de Minas Gerais, que tem mais de 20 mil colaboradores, diretos em todas as suas funções, espalhadas pelo Brasil, e foi uma boa reunião. Assim, ainda há um processo, de alguma forma, de educar a esses dirigentes de recursos humanos a ouvirem verem de uma perspectiva diferente um problema que eles constatam. Eles sabem que eles têm um problema, mas para eles ainda não é tão fácil absorver tanta coisa que a gente tem para passar, por isso a gente precisa de um pouco de paciência. Mas eu insisto muito nesse nosso diferencial, aí eu falo um pouquinho exatamente desses profissionais, como que é importante, na verdade, ter profissionais que estão qualificados, né,
que estão alinhados com a filosofia do For Human, tá? E, consequentemente, treinados para compreender, né, essa dinâmica da vida no trabalho e as contribuições da vida no trabalho para a saúde mental. Explico também como é que eles vão acessar o site, né? Eles precisam a pesquisa. Normalmente você tem ali as fotografias e todo mundo, a princípio, é psicólogo, né? Mas a busca, né, o que a gente aprendeu é que a busca por um profissional normalmente se dá, em primeiro lugar, se a pessoa quer um atendimento presencial, localidade, né? Localidade, abordagem e algum tipo de especialização. Por exemplo, o que muitas vezes as pessoas buscam como uma especialização bem marcante, às vezes, lidar com pessoas que são... tem problemas com, esqueci o nome agora, com uso de substâncias, né? Com algum tipo de vício em drogas. Bem, adição. Então, isso. Então, o que acontece? Normalmente a busca se dá por aí. Claro que se um terapeuta for indicado, olha, conheço a Maria, lá dessa rede, aí a pessoa vai procurar pelo nome, mas normalmente localidade, abordagem e se tem alguma especialidade que aquela pessoa especificamente acha que precisa. Então, a gente também, veja, não é só essa apresentação, ela é uma apresentação inicial para todas as empresas. Nesse momento, quando uma empresa está vendo essa apresentação nossa aqui, ela nem é cliente nossa ainda, necessariamente, tá? Mas a gente tem ainda um workshop que fala sobre o problema, né, da saúde mental, dos estigmas, etc. E nesse workshop, a gente fala de abordagens e a gente fala aí mais detidamente de como o colaborador deve fazer uso do nosso site, tá? É nesse workshop aí. Muito bem. Aí a gente passa à próxima dimensão, que é a dimensão dos processos, né? E eu falei que essa dimensão dos processos é exatamente onde está a parte mais concreta, né, de execução dos conceitos e da filosofia. Vai ser aí que você vai ganhar, de fato, a consistência. Assim, em muitos anos de vida corporativa, se você não tiver ferramentas fáceis de usar e processos muito bem difundidos, você pode ter a melhor ideia do mundo, ela não vai pegar. E as ferramentas que nós desenvolvemos, essas sim, elas foram baseadas em benchmarks daquelas empresas e outras empresas que obtiveram os melhores resultados. Claro que isso está completamente alinhado com a nossa filosofia, né? Não adianta você pegar uma ferramenta se ela, de alguma forma, contraria a tua proposta conceitual. No nosso caso, não existe essa contradição, é evidente que não. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é melhor você utilizar já de um processo, de alguma forma, alguma empresa já experimentou e funcionou bem. Tá? E aí, quais são, né? De que tipo de processos e ferramentas nós estamos falando? De coisas básicas, pessoal. Por exemplo, como políticas de psicoterapias, né? Ou seja, como faz, como que usa, como acessa, isso tudo tem que estar escrito, né? Para que as pessoas saibam exatamente como que a empresa vai trabalhar a questão de psicoterapia lá dentro. E as empresas, às vezes, não têm isso, né? Define um benefício, coloca um site lá e não explica para ninguém como que funciona. Nós vamos desenhar esses processos. Para você ter uma ideia, a gente vai entregar isso tudo mastigado para a empresa. Né? A gente vai também
colocar novas diretrizes, né, no sistema de atração, retenção e desenvolvimento de talentos. Ou seja, a forma como a empresa contrata, remunera e desenvolve vai ter que ser revista, porque agora você tem uma nova diretriz. Que diretriz é essa? Ambiente, psicologicamente, de estímulo e saudável. Isso vai ser uma diretriz. Então, eu tenho que ver se isso está sendo refletido em todos os meus sistemas de gestão de pessoas. São protocolos para retorno ao trabalho, porque isso tem que estar escrito. Se tiver um incidente, e esse incidente, sabe o que pode ser um incidente? Pode ser desde um surto, desde um suicídio. Tem que ter um protocolo. Quem é a pessoa que vai ser chamada quando acontecer? Porque eu sei, mas está pensando até nisso? Sim, é nisso. Tem que ter um protocolo para acontecer um suicídio dentro da empresa. Para quem liga, o que faz, para onde vai. Se a empresa demorar muito para agir, é um evento que tem a capacidade de destruir uma organização, a sua imagem, tanto para fora como para dentro. E crises de uma forma geral. Manuais de treinamento, por exemplo, para grupos de apoio, programas de incentivo também, ou seja, porque você precisa envolver pessoas que vão ser, de alguma forma, voluntárias, né, para fazer parte desse grupo de apoio, então você precisa dar um estímulo, não precisa ser um reconhecimento financeiro, mas algum tipo ou outro de incentivo. Desenvolvimento dos indicadores, né, porque a empresa vai querer acompanhar afastamento ou não, quanto que ela está gastando com assistência médica ou não está, então tem também o número de indicadores, né, um quadro de acompanhamento de resultados que a gente também desenvolve, a estrutura dele, né, a gente não vai fazer isso, nós não temos o serviço de fazer isso de forma automatizada, por exemplo, nós não temos um software para fazer isso, mas a estrutura desse programa a gente também entrega para a organização. E, por fim, a questão da cultura organizacional, né? Então, aqui é uma coisa bem mais ampla, que é a própria forma como o ser humano vê o mundo e vê a atuação humana dentro desse mundo. Um dos principais efeitos que nós queremos com o trabalho na cultura é um ambiente verdadeiramente comunitário. Mas, de novo, não é uma coisa forçada, que nem um treinamento de trabalho em equipe. É, mais uma vez, algo que a gente acredita que pode ser despertado nas pessoas, porque o anseio por uma vida comunitária, é algo que reside dentro do ser humano e que isso pode ser despertado. E tem formas para se fazer isso. Antes da gente entrar no trabalho de cultura organizacional, nós temos alguns assessments que a gente usa, né? Tem um que não é um assessment de cultura organizacional, é um assessment utilizado para desenvolvimento de pessoas, e que a Rose é especialista, que é o MBTI, que vocês devem conhecer. A Rose é certificada na utilização desse assessment, além do que ela é analista junguiana, trabalha com análise junguiana há muitos anos, ou seja, proporciona aí uma utilização dessa ferramenta com uma qualidade. A gente usa para processos de desenvolvimento de carreira para jovens e também de executivos, mas também pode ser interessante utilizá-lo aí num processo de cultura organizacional, isso depende muito, mas o mais interessante aí é que nós estamos terminando de desenvolver uma ferramenta autoral, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da psicologia da visão de mundo. Alguns terapeutas, especialmente nos Estados Unidos, utilizam alguns assessments para saber a visão de mundo do terapeuta e do paciente, para ver o quanto que isso interfere, inclusive, no desenvolvimento do próprio tratamento, né? E eu me interessei muito por isso, estudei e vi que, de fato, não tem uma ferramenta que ainda possa ser utilizada diretamente no Brasil, e fiz uma adaptação das melhores ferramentas, que são uma que é aplicada nos Estados Unidos e outra que é aplicada na Europa, para ter uma ferramenta brasileira. E a gente vai começar a utilizar essa ferramenta, que eu vou chamar de Worldview, que se chama Visão de Mundo, exatamente para nos ajudar nesse mapeamento da cultura da empresa. Mas veja, com um aspecto muito especial, né?
não é ver a cultura organizacional com relação ao... Porque a cultura organizacional está muito também relacionada às normas, às políticas, aos rituais da organização. O foco desse nosso assessment, desse nosso mapeamento, é entender exatamente as visões de mundo e visão de ser humano predominantes. Não com o objetivo de homogeneizar, porque a gente não acredita nisso. O que a gente acredita é nesse convívio multicultural. E o nosso processo é para fazer com que a organização se desenvolva dentro desse ambiente multicultural, e não tentar, não, a cultura organizacional é essa aqui, está pregada lá na parede, então todo mundo tem que seguir o que está lá. Não, isso não acontece. Né? As pessoas podem repetir lá os 7 valores da empresa, etc., mas ninguém, de fato, vai se alinhar àquilo. É comum haver conflito entre crenças e valores das pessoas com da organização. Isso precisa ser compreendido, isso precisa ser conversado, isso não tem que ser escondido através de, sei lá, orações matinais, jurando que você vai seguir os mandamentos da empresa. Isso não funciona. Então, esses são alguns dos aspectos desse trabalho de cultura organizacional que eu e Rose já fizemos muitas vezes também em muitas organizações. E aí vocês podem ver que elementos, né, dessa cultura organizacional a gente pretende trabalhar. Criatividade, um novo olhar, uma nova forma de enxergar a criatividade dentro da organização. Né? Por incrível que pareça, as empresas querem contratar gente criativa, mas quando chega dentro da empresa, a pessoa tem uma ideia e fala, não, aqui não vamos reinventar a roda. Como? Vai reinventar a roda? Sabe, se o cara que antes puxava a carroça sem roda falasse para ele, não vamos reinventar a carroça, não tinha roda até hoje. Mas, enfim, ambiente comunitário, compreensão das diferentes visões de mundo, isso ajuda definitivamente na parte de diversidade e também das estratégias de ESG da empresa. Né? As empresas hoje têm investido nisso, definitivamente. Então, elas precisam entender que as estratégias de diversidade e ESG delas podem ser muito ajudadas a partir do nosso programa. E, finalmente, nem por isso o menos importante, como que as pessoas podem encontrar mais sentido no seu trabalho, porque identificando esse sentido no trabalho, não há motivação mais profunda do que essa. Eu vou contar que falta aqui. Não falta muito, mas vamos lá. Tá. Bom, eu acabei falando demais lá do outro slide, mas isso aí é um exemplo desse assessment que nós desenvolvemos. Tá? Talvez num outro momento eu possa falar desse assessment para vocês, porque ele inclusive, pode ser aplicado por coaches e psicoterapeutas da clínica para identificar visão do mundo, né, dos pacientes com quem eles lidam. Bom, uma outra coisa, vocês têm ouvido muito eu falar a respeito de workshops, né? Eu falei de alguns agora, quais são eles, né? Então, aí vocês têm alguns exemplos. Está aparecendo aí? Tá. O Workshop 1, ele tem exatamente o objetivo, né, que essa é a história da loucura e a loucura do trabalho, de tentar acabar com o estigma dos transtornos mentais, porque uma das coisas que a gente nota, e as pesquisas trazem isso, porque esse sofrimento ainda, dentro de muitas organizações, é um sofrimento muito solitário, as pessoas não conversam, né? Não falam a respeito, porque elas acham que aquilo, de alguma forma, pode depreciá-las, né, diante da empresa. Esse outro workshop, que é Agentes de Reumanização, é um workshop, é um dos projetos mais antigos nossos, até antes do próprio For Human, que exatamente passa por fazer com que as pessoas reflitam individualmente a respeito dessa recuperação, desse resgate dessas capacidades humanas que ficaram adormecidas aí ao longo
dos anos, das décadas, ou através até do século, né? Que é essa capacidade de empatia, vida comunitária, autotranscendência e uma relação mais criativa com a vida, e etc. O workshop 3 vai falar de comunidade, mas vai falar de comunidade exatamente trazendo também esse olhar dos tipos psicológicos de acordo com Jung, né? E exatamente essa questão do convívio, apesar das diferenças. O outro workshop é segurança, empatia e tolerância, e tem um específico para liderança. Alguns desses workshops eles devem ser abertos para o público fora da organização, porque uma das coisas que nós pretendemos fazer também é levar esses workshops para o mercado, independente do trabalho que vai ser feito dentro das empresas, porque esses workshops também vão nos ajudar a difundir, né, toda essa filosofia e essa visão do Feuermann. E cada workshop desses aí tem seu valor próprio, né? Então eu acho que essa foi uma decisão recente, inclusive. Nós vamos levar esse workshop como evento, esses workshops como eventos abertos para o mercado. Enfim, aí estão as 3 dimensões que nós acabamos de repassar. E aquela frase que eu disse para vocês: quando o protagonismo humano encontra os processos e as ferramentas disponibilizados pela empresa, é possível, a partir desse encontro, a construção conjunta da cultura organizacional. Esse slide aí, com certeza, não vai ser muito fácil de ver, mas é só para que vocês tenham uma ideia das etapas de implementação do Feuermann dentro de uma empresa, né? Começa lá com todo o trabalho de um diagnóstico, que é na etapa 1 lá, né? Diagnóstico de alinhamento estratégico. Ali são questionários, entrevistas. Aí a gente tem reunião com os líderes no passo 2 para ter certeza de que aquilo que a gente está enxergando coincide com o que os líderes esperam do programa. Aí a gente vai fazer toda uma estratégia de comunicação para que a organização toda saiba por que a gente está lá. E aí vão começar os assessments específicos, que é para avaliar exatamente as manifestações sintomáticas. Então, sabe, a aplicação do DAS, né, que vocês conhecem, aí para ver manifestações sintomáticas na organização de depressão e ansiedade, do burnout, né, o NBI do burnout, para ver se tem importantes manifestações de burnout. Enfim, seriam assessments específicos de sintomas relacionados a transtornos mentais, e tem outros assessments que são para ver questão de propósito e sentido, que são assessments muito mais ligados à parte existencial. E aí vem os workshops, vem as ações práticas, então a gente imagina que é um programa para se desenrolar ao longo de 10, 12 meses. Isso para que todas as fases sejam implementadas dentro da empresa. E aí você vai tendo as auditorias constantes, processos de mentoria com os líderes da organização, para você não perder o ritmo. Bem, essa é uma primeira reunião nossa. Como eu disse para vocês, essa aqui é uma apresentação que tem ainda um foco muito importante, um foco maior para o público, para os dirigentes das empresas que potencialmente nos contratariam. E vocês viram que, para a gente passar como um grande diferencial do programa, né, a gente precisa falar dessa rede de terapeutas credenciados que nós montamos, mas agora eu vou pedir para a Rose conversar um pouquinho com vocês a respeito desse aspecto aqui. Qual é, de fato, o papel de cada um de vocês, né? O papel de um psicoterapeuta que faz parte dessa rede de profissionais credenciados.
A gente conversou a respeito disso durante as nossas entrevistas e algumas conversas aí com algumas pessoas por mensagem, mas hoje é um momento da gente também falar para todos aqui ao mesmo tempo o que de fato, né, o que de fato é esse papel. E a Rose que vai ficar à frente de toda a parte clínica, acho que é a pessoa mais indicada para bater esse papo com vocês hoje. Olá, então eu sou a Rose, né? Alguns de vocês eu conversei no período da entrevista, mas uma pequena parte, né? Então, o que eu acho importante só é para quem não teve a conversa comigo e não faz a menor ideia, né, de quem que é essa distinta senhora. Eu não tenho problema de falar, não, eu estou no mercado há 35 anos, estou formada desde 93, estamos aí na senescência e está tudo certo. Então, bom, primeiro, né, acho que é importante enquadrar de que sim, nós fizemos as nossas carreiras no mundo corporativo. Eu, particularmente, não me arrependo de nada, eu acho que foi uma carreira bonita, onde eu encontrei sentido no trabalho. Então, muitos dos projetos que eu desenvolvi, seja os projetos de trainee, seja os desenvolvimentos de executivos, fossem os projetos, por exemplo, eu fazia muito team building pintando creche, né? Então, eu acho que, assim, tem uma série de coisas que a gente pode estar dentro das organizações fazendo a diferença e encontrando sentido na vida. Ocorre que, quando eu entrei na Metanoia, eu decidi que eu devia colocar em prática algo que, quando eu era jovenzinha, eu não tive... eu já estava com uma carreira muito desenvolvida na área de recursos humanos, começar na clínica do zero não foi algo que eu decidi fazer naquela época, mas achei importante fazer essa transição. Então, eu comecei a transição de carreira aos 35 anos, já trabalhando na cabeça algo mais individual para os executivos, num primeiro momento, como o Wagner aí disse, usando ferramentas de assessment e fazendo reorientação de carreira, que era uma coisa que eu já fazia muito nas empresas. Em 2007, a gente se encontrou e a gente entendeu que nós queríamos oferecer para as organizações algo muito diferente, onde as pessoas estivessem em primeiro lugar. Naquele momento, a nossa base teórica era a antroposofia. Então, a gente trabalhava essa questão já da quadrimembração, mas com um olhar, né, de recursos, processos, relacionamento e identidade, aonde as pontes entre indivíduo e organização são pontes de identidade, né? E com relação a esse modelo, já inúmeras empresas trabalham já há bastante tempo com um modelo de gestão baseado na visão quadrimembrada. Empresas gigantes, enormes. O que foi acontecendo é que hoje, o que eu percebo, para não ser repetitiva, é que, bom, primeira coisa, o que o Wagner estava falando, né, que é esse mundo espiritual, né, é qualquer coisa que não seja o biológico. Então, a gente vive dizendo, peraí, psique e corpo não estão separadas, certo? Então, esse espiritual, ele está ali no mundo da psique. Então, de fato, não tem nada a ver com religião, com religiosidade, com outras ferramentas, mas sim poder ter um olhar de tudo aquilo que não é biológico. Então, quem está mais alinhado, eventualmente, ou está mais próximo do conceito da psicologia analítica, o arquétipo ele é composto de instinto e espírito. E não tem nada de esotérico, mas é aquilo que não é corpo, né? Eu acho que tem uma outra coisa importante que o Wagner estava falando, é que a prevenção, ela diminui custos, né? Quem tem uma experiência mais em organizacional sabe que a linha de despesas de pessoal é a mais alta. Então, quando a gente trabalha com prevenção, e isso na minha experiência, eu trabalhei numa empresa em que a gente
implantou isso tudo que a gente está vendo aqui em 1999, eu não sei, né? Então, faz mais de 23 anos. E com resultados muito consistentes. Agora, você precisa ter dentro da organização esse tipo de olhar e de entender que investimento em prevenção diminui custo lá na frente. Quando o Wagner diz, olha, nós não achamos que a ausência do estresse seja a fonte do sucesso, se a gente for pensar em função transcendente, quando ele fala da autotranscendência, né? A gente está falando de opostos, e é na colisão desses opostos que a gente pode encontrar uma terceira situação, seja isso fora, seja isso internamente. Então, quando a gente vai pensando nesse projeto, a gente não está pensando em adaptações, em criar mecanismos onde os indivíduos estejam adaptados. E esse é o grande problema das organizações, porque muitas vezes você tem o que é escrito, o que é dito e o que é feito. Então, eu digo que eu quero todo mundo livre, mas, eventualmente, eu tenho programas ou eu tenho políticas que obrigam a adaptabilidade e não aceitam as dissidências. Faz sentido isso? Então, por isso que a gente preferiu organizar o processo como um todo e não ser inocente. A gente tem tempo demais de conhecer a empresa, de ter sido executivo que cuida do budget, que tem que discutir com o presidente. A gente sabe quais são os entraves e por onde a gente precisa passar. Mas a gente não podia ser inocente de fazer um projeto enorme deste tamanho, onde a gente está com toda a cara e a coragem dizendo que a psicoterapia é um lugar de ampliação, de autoconhecimento, de desenvolvimento e não ter uma rede confiável. Então, algumas pessoas com as quais eu falei na entrevista, eu fiz a seguinte pergunta: quando você tem um paciente que pede uma indicação para o filho, para o marido, para a avó, para o irmão, que são pessoas que você não vai atender, qual é a enorme facilidade que você tem de fazer indicação? Se vocês têm essa enorme facilidade, vocês são sortudos, né? Mas muitas vezes a gente tem sim alguns colegas que alguns não investem na sua própria análise pessoal, não investem em supervisão, ou então não estão cuidando com zelo do manejo clínico. E aí a gente não pode ir para um processo em que a gente está falando que precisa se cuidar dos tutores de resiliência dentro das organizações. A gente ouve falar muito de tutor de resiliência na área social e na área escolar, porque material mesmo a respeito da psicologia no trabalho, eles são poucos. O Frankl foi à frente, mas se a gente vai em vários outros autores, a gente não tem um arcabouço extremamente bem estruturado para falar sobre a psicologia no trabalho, para poder trazer esses conceitos dos tutores de resiliência, para poder trazer esses conceitos de uma liderança que pode não perder o poder, mas que pode estabelecer relações simétricas. Então, a gente tem as organizações falando de relações simétricas, mas quando na hierarquia a relação é completamente assimétrica. Então, fica uma coisa que não é a função transcendente, opostos que criam um terceiro. É uma ambiguidade, uma ambivalência que geram sintomas, e os sintomas, na minha opinião, estão aí como indicadores da finalidade, a serviço de que está. Então, o que a gente quer fazer é ensinar as organizações a olharem para os sintomas de uma maneira diferente, entenderem que eles precisam se preparar para receber pessoas que voltam de uma licença, seja ela maternidade, seja ela médica, por qualquer causa fisiológica ou por uma causa de saúde mental, né? E aí, quando a gente vai falando de tudo isso, a primeira pergunta, quando a gente conversa, por exemplo, eu entro em contato com esses colegas, falo do projeto, eles falam, que demais! Ai, por falar nisso, eu estou precisando lá na empresa, você tem gente para indicar?
Às vezes você nem fechou o processo, você nem fechou o programa, mas ao falar sobre o tema, as pessoas já imediatamente pensam, esses caras sabem quem são os psicólogos que estão melhor preparados, que estão mais adequados. Tá? Então, essa é a grande questão. Eu volto a repetir o que eu tenho certeza que o Wagner já conversou, que a gente é super alinhado. Nós não seremos uma plataforma de atendimento. Nós não vamos definir qual valor vocês vão cobrar, eu não vou ter ideia de qual é o teu valor hora. Eu só acho fundamental que, pelo amor de Deus, não seja abaixo da tabela do CRP. Né? Por mais que o profissional ele esteja começando, cuida da tua supervisão, cuida da tua formação, cuida para ser excelente, né? Mas acho que tabela do CRP existe para ser seguida, né? Mas a gente não vai fazer esse tipo de avaliação. O que a gente quer é que um colega não fique canibalizando o outro, mas a gente também não pode definir valor, porque como é que a gente pode definir valor se o valor do atendimento está na experiência, na capacitação e no quanto esse profissional investe nele mesmo? Então, eu acho que aí é uma questão de bom senso, e por isso a gente teve aquelas conversas com vocês, né, que muita gente não estava entendendo. As pessoas olhavam para a gente do tipo, onde é que está a pegadinha? Onde é que está a pegadinha? Onde é que está a pegadinha? É nenhuma. Eu só sei que eu tenho muito tempo de mercado para correr o risco de não ter colega que vai segurar o setting terapêutico. Entende? Então, o papel do psicoterapeuta é ser psicoterapeuta. É ser um excelente psicoterapeuta, né? Agora, como nós não somos uma rede, nós não somos nós, né? A gente de fato não é aí onde nós vamos ser remunerados, nós vamos ser remunerados no projeto que nós apresentamos para vocês. E nós apresentamos para vocês irem cada vez mais entendendo quem somos e o que a gente vai estar fazendo. Mas é daí que vem a nossa remuneração. O que a gente quer é lá na ponta uma rede de profissionais que possa atender. E na minha experiência, gente, a minha clínica ela é muito composta por executivos, que na sua maioria dizem para mim, por que você não pode atender o meu coleguinha, o meu primo, o meu irmão, o meu filho? Porque às vezes a gente vai e o profissional não entende nada do que a gente está falando. Ele fica dizendo que eu estou projetando no meu chefe o meu pai, e às vezes não é isso, às vezes ele está falando de uma questão organizacional. Claro que vocês não vão trabalhar a organização, mas se um paciente chega no consultório fazendo queixas projetivas na esposa, vocês dizem para ele se separar? Ou vocês vão trabalhar a relação? É isso que, às vezes, eu percebo em alguns colegas, por pura falta de conhecimento, que não consegue olhar a organização como uma instituição de relação. Claro que cada um tem a sua abordagem e vai ou não olhar a projeção, mas, gente, a gente não pode ficar o tempo todo buscando as causas lá no pai e na mãe. Muitas vezes tem uma questão que está acontecendo aqui agora, e se a gente não consegue entender como é que as estruturas organizacionais se dão, e como é que esse indivíduo, eventualmente, de fato, talvez precise olhar que a comunicação dele pode estar sendo falha, então nem tudo está na projeção. Vocês concordam com isso? Então, quando a gente diz assim, olha, talvez quem tiver interesse, é óbvio, quem tem menos experiência em empresa e tiver o desejo, é lógico que a gente vai ter alguns bate-papos como esses, mas também haverá formação, cursos, etc., contando um pouquinho sobre o que é esse self-organizacional, né? Mas, no final das contas, o que eu percebo na minha prática clínica é que conhecer o ambiente organizacional, entender um pouco de psicologia no trabalho, até para não misturar demais as coisas, faz com que o processo da psicoterapia ele seja muito respeitoso com o indivíduo e há menos desistência.
e há mais indicação. Entendem? Eu não consigo ver todos. Se alguém tem alguma questão muito discordante disso, manda no chat, que o chat eu olho, tá? Então, basicamente, o processo é esse, né? O psicoterapeuta vai ser psicoterapeuta, a gente não vai interferir no trabalho, todas as questões éticas vão ser absolutamente respeitadas, tá? A única coisa que pode interferir na relação é se houver queixas à plataforma. Então, aí a gente vai conversar com cada profissional, mas é só neste caso, tá? Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente poder entender de por que a gente precisa de uma rede confiável, a gente precisa entender o seguinte, o Brasil está vivendo um fenômeno novo para a gente, que é o novo velho. A nossa população está morrendo mais tarde. E isso faz um impacto nas relações organizacionais. É aí onde eu quero dizer que, às vezes, existem questões culturais, né, que estão interferindo nas relações. E as pessoas têm os tabus de trazer para o espaço de análise pessoal e quem dirá para o setting, aspectos como morte, aspectos como finitude. O indivíduo que está para se aposentar, ele não está com uma doença terminal, mas ele sente como se tivesse. E o quanto é que nós, psicólogos, estamos preparados para falar sobre morte? Quanto é que nós estamos preparados para olhar, por exemplo, para aposentadoria ou para uma mudança de cargo ou uma transferência, entendendo que o arquétipo que está por trás disso é a morte. Então, é um pouco por conta disso que a gente imagina que vale a pena discutir, ter espaços de discussão e de conversa, porque quando a gente pensa na psicologia do trabalho e a gente tem pouca literatura a respeito, às vezes dá uma chacoalhada no nosso consultório, porque às vezes pode ser que tenham alguns assuntos que a gente não esteja acostumado a tratar. E se a gente tratar exatamente igualzinho, né, a gente corre o risco de não entender a queixa que aquele jovem profissional traz, ou que aquele executivo, ou que está com questões com a carreira, ou que está com questões para finalização da carreira ou transição de carreira vão trazer. Não sei se dá para concordar com essa minha visão, eu estou compartilhando uma visão muito pessoal, mas que também é um pouco embasada na minha experiência. Então, era assim que eu queria me apresentar para vocês, né, e o que eu queria falar. Wagner, será que ele sumiu, gente? Não, tô Bom, aqui. Oi. Você quer passar para as perguntas? Não, eu só quero acrescentar umas coisinhas aí no que você falou, porque, por exemplo, a Rose acho que deixou claro o papel de vocês como psicoterapeutas é serem psicoterapeutas, e vocês estão aqui porque a gente entende que vocês podem fazer muito bem esse papel. E claro, todos nós aqui sempre estamos nos preparando e cada vez mais tentando melhorar nesse nosso papel. Mas com relação ao papel de vocês como parte de uma rede, de um programa, tem alguns outros aspectos, né? Porque, por exemplo, nós também somos psicoterapeutas, mas nós temos um papel como embaixadores do FOIUMA, podemos dizer, que é levar esse programa para as empresas, fazer reuniões nas empresas. Nós nos associamos à Associação Brasileira de Recursos Humanos para poder falar diretamente com os principais dirigentes de recursos humanos a respeito das nossas propostas. Esse é um papel nosso, não é de vocês. Eu estou diferenciando porque todos nós somos colegas aqui, mas temos papéis diferentes quando se trata de levar o FOIUMA para frente. Nós vamos investir, isso é um papel nosso também, nós vamos investir para impulsionar os conteúdos nas redes sociais, ou seja, nós temos, né, eu não sei quantos de vocês já localizaram a gente no Instagram, no YouTube, no LinkedIn provavelmente já, porque
vocês se candidataram por lá, mas acho importante que vocês fiquem conectados com a gente nas redes sociais para saber o que circula por ali e se envolver, né, também com isso. Nós vamos fazer uma palestra, eu espero que ainda esse mês, uma palestra de burnout, com a participação de vocês, vocês são, claro, convidados para participar dessa palestra, vai ser online também, e vamos também chamar profissionais de outras, enfim, vai estar aberto para o público em geral. E aí eu falo, bom, isso são algumas coisas que a gente vai fazer, como é que vocês podem fazer, o que vocês podem fazer, além de serem bons psicoterapeutas ou ótimos psicoterapeutas, como disse a Rose. As pessoas podem interagir, compartilhar com os nossos conteúdos no YouTube, no LinkedIn, nas redes sociais, ajudando a difundir isso. Não qualquer conteúdo, mas o conteúdo do For Human, né? Porque agora vocês fazem parte disso. E quanto mais vocês divulgarem o For Human, vocês também estão divulgando, de alguma forma, o trabalho de vocês. Divulgar também as palestras e workshops, porque em todas as palestras e workshops nós vamos falar do For Human. Então, se a gente for falar tudo que nós formos falar que esteja relacionado com saúde mental, nós vamos falar do For Human e vamos falar dessa nossa rede de profissionais qualificados. Né? Vocês podem entrar lá, se vocês não fizeram isso, divulgar o perfil de vocês lá da rede clínica, né? Falando, pessoal, eu faço parte agora dessa rede, isso, eles estamos nos qualificando para isso, isso. A gente pode até pensar num texto para que vocês possam divulgar o próprio perfil de vocês que está no site. Quando vocês divulgam o perfil de vocês lá no site, como parte de uma rede que qualifica e que só reúne profissionais qualificados para lidar também com questões do trabalho, vocês não fazem só a publicidade de vocês, mas de todos nós, que é essa comunidade que nós estamos formando, né? E tem uma outra coisa também, que eu não sei se vocês viram, mas eu vou compartilhar o mais breve possível. Há uma pesquisa nossa que está rodando aí umas 3 semanas, que eu vou pedir para que vocês ajudem a distribuir para os contatos de vocês, por WhatsApp, por rede social, porque essa pesquisa ela também vai ser uma ferramenta muito importante para divulgar nosso trabalho. Enfim, o que eu cheguei a comentar com alguns de vocês com quem eu conversei é que eu quero que a participação de vocês seja cada vez maior, né? Que vocês se envolvam cada vez mais com todos os aspectos do programa, sintam como se fosse alguma coisa de vocês, inclusive sugerindo coisas que vocês acham que pode modificar. A experiência de vocês hoje foi básica. A gente vai ouvir, claro, vai ter um espaço para perguntas, mas acabou sendo uma coisa muito mais expositiva, mas a gente vai ter outros tipos de fóruns e de situações onde vai ser uma coisa de maior interação, porque a gente quer também ouvir o que vocês têm para dizer, né? Inclusive, uma das coisas que eu vou contar com a participação de vocês é para que a gente gere um e-book falando das principais abordagens de psicoterapia. Vocês viram que lá no site já tem, né? Alguns textos, mas aquilo precisa ser melhorado. Então, assim, como nós temos entre vocês muitos especialistas que podem, talvez, ajudar na elaboração desse e-book, e, claro, vai o crédito de quem contribuiu, né? Por exemplo, Wagner contribuiu com o texto X, vai lá, texto de Wagner, quer dizer, nesse e-book vai o crédito de todo mundo que participou, e também vai ser mais uma ferramenta de divulgação do For Human e, consequentemente, de todo o sistema do For Human, né? Eu acho que não devo ter mais nenhum slide aqui, mas só para ter certeza, que aqui acho que só fala exatamente da... Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas, né? E só reforçando um tiquinho, essa pesquisa que o Wagner está falando, ela é interessante porque ela gera indicador para a gente, tá? É uma pesquisa de fato que dá uma olhadinha ali nas questões de trabalho, e aí, quanto mais material a gente tem do público do Brasil, que isso a gente não tem, a gente, né, tem de fora do Brasil. Então, quanto mais material a gente tem sobre o brasileiro, sobre como o brasileiro está vendo o trabalho, isso vai enriquecer não só os fóruns de discussão que nós teremos com vocês, mas também lógico, o material que a gente vai estar falando com as empresas, tá?
É isso aí, pessoal. Então, essa aí é a finalização dos slides também. Agora, se vocês tiverem para compartilhar, perguntar, sugerir, estamos todos ouvidos.